E vocês viram os nossos convidados falando sobre a importância do cenário internacional para o agro. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar agora, porque nesta semana aconteceu o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden. Temas como imigração, economia e geopolítica estiveram entre as questões abordadas. O debate acontece antes das convenções dos partidos republicano e democrata, que é quando são confirmados oficialmente os candidatos. As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para o próximo dia 5 de novembro. Vamos então para o cenário internacional com quem entende, o diretor da Arco Advice, Tiago de Aragão, que tem todas as informações sobre a eleição dos Estados Unidos e muito mais. Tiago, seja primeiramente muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Da mesma forma, tê-lo conosco, e a gente quer saber quais foram as suas impressões desse primeiro debate que está dando muito o que falar, especialmente nas redes sociais, na internet, repercussão tremenda. O que esse primeiro debate entre Trump e Biden indica sobre a disputa eleitoral, na sua opinião? Olha, aqui em Washington foi o principal assunto do dia e, por exemplo, todo mundo que eu conheço tiveram pelo menos uns 3 ou 4 cafés da manhã diferentes para poder tratar desse assunto com pessoas distintas. Mas uma coisa que é muito importante é o seguinte, a performance do atual presidente Joe Biden foi péssima, foi uma performance que despertou diversos alarmes em cima do Partido Democrata, não que a performance do Trump tenha sido boa, mas acabou que qualquer performance ao lado do que o Biden fez ontem à noite se sairia, obviamente, melhor. Então, foi algo histórico para os Estados Unidos, de uma forma negativa, porque, primeiro, nenhum deles se sobressaiu, mas o fato de que o Biden ele se comportou muito aquém do esperado foi realmente o ponto que chamou a atenção. Esse é um ponto importante. Você está classificando como péssima a atuação, né, do candidato democrata e disse que isso fez soar vários alarmes entre os representantes do Partido Democratas. Na prática, isso quer dizer que há uma chance de Biden não continuar como o candidato e adversário de Trump nas eleições? Essa possibilidade ela existe, mas essa também não é uma possibilidade que passa pela tomada de decisão de outras pessoas. Acima de tudo, ela é uma tomada de decisão do próprio Biden. E o Partido Democrata ele é muito hierárquico nesse ponto de vista. Eles deixam muito claro que a decisão ela deve partir do Biden. Agora, se nesse exato momento o Biden está recebendo um choque de realidade ou não, isso é algo que nós só vamos saber nas próximas horas e nos próximos dias. Mas o fato é, o Biden ele tem recebido já vários representantes do Partido Democrata, só se fala nisso, e ele teria que compreender que ele não está apto a disputar essa eleição. Esse é um cenário mais provável na sua avaliação? Se sim, quem seria o nome para substituir Biden? Existem várias argumentações muito fortes e bem fundamentadas para os dois lados. Uma delas diz o seguinte, que assim como o discurso, o debate inaugural do Obama em 2012, que o Obama foi considerado mal naquele debate, isso é algo que não perdura numa eleição presidencial. Claro que ontem à noite o Biden ele deu muito combustível para o Trump e para os republicanos utilizarem contra ele, mas isso não necessariamente quer dizer que é algo recorrente que vai seguir dessa forma até o final. As próprias pesquisas hoje, elas indicam quase um empate, mas é importante lembrar que todas as pesquisas nas últimas 3 eleições estavam categoricamente erradas. Então, a fórmula da atual pesquisa também indica que pode ser errada. Segundo, o Biden, ele, como argumentam os republicanos, ele está incapacitado, ele está muito velho para disputar essa eleição. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é, há uma semana e meia, ele fez discursos normais, bons. O que não se sabe é a partir de agora. Ele vai oscilar com discursos e falas como as que nós vimos ontem à noite e outras que vão ser mais eloquentes. O que traz é incerteza, e essa incerteza é tudo que o Partido Democrata não quer. Hoje, como a decisão depende do Biden, e ele teria que fazer uma autorreflexão muito profunda, eu diria que a chance que ele permaneça. Mas nós temos que ver como que isso vai se desenrolar nos próximos dias.
Tem um elemento na sua fala, quando compara com Obama, né, sobre eventualmente uma melhora de performance do Biden daqui para frente, e aí eu gostaria de provocá-lo em relação à idade do Biden. Ele está com mais de 80 anos e essas fragilidades, para chamarmos assim, na participação dele no debate, podem estar muito associadas a idade que ele tem, a sua questão de saúde. Esse é um elemento objetivo que pode fazer com que essa mudança de performance não aconteça na sua avaliação? E segundo, se essas sombras que estão pairando sobre a candidatura de Biden também estão pairando sobre a candidatura de Trump, já que ele tem alguns processos judiciais para serem enfrentados pela frente. Bom, no caso do Trump não, porque o Trump ele é basicamente o dono do Partido Republicano. Então, isso garante numa posição de absoluto controle de tudo aquilo que ocorre dentro do Partido Republicano. Na do Biden, sim. Esse problema ele já foi discutido nos últimos meses e ele é recorrente. Todas as vezes que existe alguma oscilação nas pesquisas, esse tema volta em Washington. Tem um restaurante aqui perto e tem um bar aqui perto, chamado Off the Record, que é onde todos os assessores parlamentares, eles vão à noite para confraternizar, e ali é o lugar onde se escuta muitas coisas. E todas as vezes, logo depois de algum equívoco do Biden, o que se escuta entre os principais assessores de parlamentares americanos é que já deu para ele, e aí surge todo tipo de especulação. O que eu vejo é a especulação, para ela se tornar real, ela tem que perdurar dias após o fato. No dia seguinte, ela sempre parece ter uma força muito maior, mas uma semana depois, talvez não. Então, eu acho que é isso que nós temos que ver. O ambiente político daqui a uma semana vai ser muito mais decisivo do que o de hoje, que está contaminado por toda a emoção do que aconteceu ontem. Muito bem. Então, para ver se a gente está na mesma página, o seu cenário base é uma disputa entre Trump e Biden, mesmo depois dessa participação do Biden nesse primeiro debate. E, sendo assim, quem é o favorito na sua avaliação? Porque saíram algumas pesquisas também logo depois do debate, né? Qual é a sua visão? As pesquisas, obviamente, elas favoreceram ao Trump. Agora, nas últimas semanas, o Biden estava recuperando espaço perdido nos estados-chave, nos estados mais independentes, como Michigan, como Pensilvânia. O fato é, os dois candidatos, eles têm inúmeras fragilidades. Fragilidades que são muito mais claras do que qualquer força que eles tenham a ter. Enquanto, por um lado, o Biden demonstrou uma imensa fragilidade de eloquência, de posicionamento em relação aos fatos, o Trump também destilou inúmeros fatos inventados e coisas que ele tirou da cabeça dele que não tem nenhum nexo com a realidade. Isso, aparentemente, não afeta o eleitor do Trump, mas a fragilidade que o Biden demonstrou afeta o eleitor do Biden. Então, a vantagem que o Trump pode ganhar nesses próximos dias é muito importante. Interessante. Então, para a gente fechar o aspecto do primeiro debate e aprimorar a nossa análise em relação a efeitos na geopolítica, na economia e no agro, a gente está partindo de um contexto em que você classificou que a participação do Biden nesse primeiro debate foi considerada péssima, que ainda assim o seu cenário base é de uma disputa entre Trump e Biden, e os dados que você tem à disposição hoje mostram um favoritismo de Trump. Dado esse cenário em que estamos na mesma página, a minha pergunta para você é: o que você espera que aconteça na economia, na geopolítica, com impactos no agro, se o seu cenário em que Trump é o favorito se concretizar nessa eleição de novembro? Olha, se o Trump sair vencedor, isso vai mudar muito o ambiente geopolítico global. É inegável, inclusive pessoas próximas aqui da equipe de republicanos, eles sabem que uma vitória do Trump é tudo que a China e a Rússia querem. Porque o processo isolacionista que o Trump traz na narrativa dele, que inclusive é parte do slogan dele, América em primeiro lugar, isso beneficia muito as ações desses dois países. Por quê? Por mais que o Trump ele trouxe um combate e um ataque comercial contra a China ela acabou sofrendo muito mais quando esse ataque ele se tornou volumoso pelo número de países que aderiram.
Quem trouxe esse número de países para aderir a uma confrontação comercial, econômica contra a China foi o Biden, porque pelo Trump ele faria isso sozinho. Sozinho perde a força. Por outro lado também, na Europa, o Trump ele é completamente contra qualquer tipo de financiamento à Ucrânia. Sabendo disso, a Rússia entende que se a Ucrânia não tiver apoio financeiro e de armamentos dos Estados Unidos, a OTAN também não vai colocar armamentos no mesmo peso. E assim a Rússia ela vai conseguir tomar toda a Ucrânia sem muita dificuldade. O Trump argumenta que isso não é problema dele, mas no fato é que o impacto acaba trazendo um problema muito grande para os Estados Unidos, porque você diminui a credibilidade das alianças forjadas historicamente pelos Estados Unidos. Então, por mais que o Trump ele possa trazer benefícios diretos a empresas no país, como diminuindo impostos, no ambiente geopolítico global, ele enfraquece a posição de liderança dos Estados Unidos e reforça essa condição mais isolacionista dos Estados Unidos. Dentro desse contexto, quais efeitos colaterais a gente sentiria no agro do Brasil, na sua avaliação? Olha, o Trump ele pode, por exemplo, negociar uma força com outros países, um ambiente onde a compra de produtos agrícolas americanos se torne uma peça quase que obrigatória para poder negociar outros temas com outros países. Por exemplo, fazer com que a Europa compre mais grãos dos Estados Unidos em troca do financiamento da OTAN e de outros equipamentos militares necessários para o fortalecimento da OTAN. O Trump ele é muito bom desse tipo de negociação por troca e por barganha. Ele não vai ter o menor interesse em relação ao Brasil, seja o governo de esquerda, seja o governo de direita, porque isso não faz parte da lógica dele. Ele vai entender que em algum momento os Estados Unidos eles enxergam no Brasil uma rivalidade grande, e essa rivalidade em termos de exportação de grãos, ele vai acabar trabalhando para que isso gire e volte e seja a favor dos Estados Unidos. Além disso, indiretamente, com a Rússia tomando a Ucrânia e, de repente, pensando que pode, inclusive, ampliar o seu domínio em outros países, isso vai criar mais volatilidade, e essa volatilidade para um país não tão poderoso quanto o Brasil acaba prejudicando muito as nossas exportações. Na relação com a China, o que você enxerga? A relação com a China ela deve ser mais estridente, mais vocal, com ataques contínuos, mas na prática vai também diminuir um pouco o ímpeto, porque hoje um dos grandes pontos para sufocar a China que os Estados Unidos vem fazendo são as alianças com Reino Unido, Austrália, Japão e a tentativa forte de trazer a Índia para o lado dos Estados Unidos. Essa arquitetura é altamente complexa e envolve aspectos comerciais importantes. Se o Trump se abstiver disso e determinar que não vale a pena abrir mão de gasto e de investir em relacionamento com outros países para sufocar a China e que fazer isso de uma forma independente e focada apenas na área comercial é o suficiente, é isso que ele vai fazer. E é isso que a China espera. A China duvida que os Estados Unidos, sob Trump, protegeriam Taiwan, enquanto sobre Biden ou sobre os democratas, independente de quem seja, eles podem ter um pouco mais de dúvida em relação a isso, apesar que Obama não defendeu a Ucrânia quando a Rússia tomou a Crimeia em 2014. A gente vai ter que te chamar mais vezes para atualizar essas questões. Taiwan é um tema que impacta e importa demais para a gente também. Fica aqui o convite para que você volte com atualizações direto de Washington. Tiago de Aragão, diretor da Arco Advice, obrigada pela companhia. Muito obrigado, um prazer. Igualmente, até a próxima.